Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, o que ela tem para nos revelar, para nos falar nessa noite. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que conforta, que consola o coração, é um Deus que dá vida, né? Deus que dá vida e vida com abundância, Ele promete na sua palavra. Então, queridos, estive meditando, baseado nesse texto aqui do capítulo 1, versículo 8, do livro do Servo do Senhor, né, o Josué que foi o sucessor de Moisés. Estava refletindo esse texto e veio ao coração algo muito, muito forte. Quando me subiu ao pensamento o valor, né, a importância do que nós temos em mãos hoje. Hoje você tem em mãos a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade não somente de ouvir, mas você tem também a oportunidade de ler, de verificar com a sua própria visão aquilo que está diante de você, que é a palavra de Deus. Então, queridos, que a gente possa valorizar da importância, porque a palavra de Deus ela é tudo para nós. Primeiro, ela revela a grandeza e a majestade de Deus. Ela revela que este Deus grande e majestoso, Ele é riquíssimo em misericórdia e Ele é amor. Também revela que Ele é justiça. Mas se pegarmos as duas primeiras partes, de que Deus é riquíssimo em misericórdia, que Deus é amor, aí nós somos grandemente beneficiados, porque através dessa riqueza de misericórdia, o Senhor tem nos enviado a salvação, a oportunidade para sermos salvos eternamente. E através do seu amor isso é colocado em prática. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pensava comigo, queridos, tudo que a palavra de Deus nos mostra, nos revela, como importante é, quão maravilhoso é. E sabia, existem milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a esta palavra. Inclusive, chega a 1 bilhão de pessoas, na casa dos bilhões, né? De pessoas que não conhecem ainda o plano de salvação através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós nos acostumamos, às vezes nós começamos a perder o sabor, perder, o paladar, perder a visão, e paramos de dar importância a ouvi-lo. Nós temos nos assentado aos pés do Senhor para ouvi-lo hoje. Aí você vai dizer, pastor, mas Jesus está no céu, como é que vamos sentar aos pés dele? Você senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo todas as vezes que você pega a sua Bíblia com reverência, quando você desliga o seu som, desliga a sua TV, ou se fecha no seu quarto, ou vai para a sua área, procura um local silencioso ali, e naquele momento você não limita, tipo, eu vou ler um versículo, somente um versículo, porque eu só tenho tempo hoje de ler um versículo. Não, você tira um momento com Deus para ouvir o Senhor falar ao seu coração por meio da sua palavra.
Maria não foi ficar preocupada, eu tenho que preparar comida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não. Ela deixa tudo e vai aos pés de Jesus. E Jesus lhe transmite a palavra poderosa para salvar. Enquanto isso, Marta era uma mulher também que gostava, que amava Jesus. Mas naquele momento, ela estava na cozinha preparando a comida, ajeitando as coisas. E ela se inquieta porque Maria demorava aos pés de Jesus. Você tem demorado com a palavra de Deus? Você tem sentido o prazer de ouvir Deus falar ao teu coração? Aleluia, Quer ser livre do engano que hoje está dominando o mundo inteiro? meu Pai. Porque muitos saíram para enganar. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre advertia: tomem cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, eles são amantes do seu próprio ventre. Uma das características deles é que eles vão tratar de usar a palavra de Deus para enganar você, com o objetivo de satisfazer o seu próprio ventre. Quando na verdade os verdadeiros ministros do Senhor, eles apresentam Jesus para você, para que você mesmo tenha intimidade com Deus. É verdade, meu Deus. Para que você mesmo esteja aos pés do Senhor. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. E Ele nos disse e nos convidou, dizendo: vinde a mim. Você pode ir a Jesus, amém? Amém. Você que me ouve agora aqui presente, de perto, você que me ouve em outros lugares por aí afora, você pode ir a Jesus, porque Ele convidou você, Ele disse: vinde a mim. Para você ir a Jesus, você não precisa ir pelo pastor da igreja, porque Jesus ama você, e Jesus tem prazer de ouvir a tua voz. E se você tem sede de Deus, Ele vai saciar a tua sede. Você tem fome, Ele vai saciar a sua fome, te dando o pão da vida. Jesus é o pão da vida, e Ele chega até a nós por meio da sua santa palavra. Amém? Então, queridos, o Salmo 1, versículo 2 está escrito assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você sabe como é que vai ser a vida dessa pessoa? Mas olha o que ela evita por causa que o prazer dela está na lei do Senhor. Olha do que ela se desvia, olha do que ela se distancia. O versículo 1 diz assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Muita gente má aconselha outras pessoas. Não vá pelo conselho delas. Deus tem conselho melhor para a gente. Onde é que estão os conselhos do Senhor? Está na Bíblia. Leia, observe calmamente, Deus vai te dando sabedoria. Não se detém, não se demora, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Comunhão com Deus de dia, comunhão com Deus à noite. Amém, queridos? Amém. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode ser final de semana apenas. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa no dia que ela tem conhecimento de Jesus por meio da sua palavra. Isso vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode praticar um culto racional sozinho, desde que você esteja ali em conexão com Deus por meio da sua preciosa palavra. Mas não podemos nos acostumar com a palavra de Deus ao ponto de considerá-la: já me acostumei, já sei, já conheço. Não, queridos. A palavra de Deus se renova em nossas vidas a cada momento que Deus abre a nossa mente, ilumina o nosso entendimento para conhecer a sua vontade. E a palavra de Deus é de grande utilidade para a nossa vida. Como que é a vida do homem que tem prazer na lei de Deus? O salmista disse que ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, as folhas não murcham. Tudo que essa pessoa faz será bem sucedido, por causa do relacionamento dela com Deus, da intimidade dela com o Senhor. Sabe por que isso? A gente poderia concluir tudo que eu estou falando agora numa palavra:
O que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Nós encontramos esse texto aqui, já no Novo Testamento, que ele vai nos dizer o seguinte, olha só como é interessante isso. Evangelho de João, capítulo 6, eu vou só pegar o versículo aqui rapidinho, para que eu não corra o risco de citar, faltando pelo menos uma só palavra. Nos diz o seguinte, João capítulo 6, versículo de número 63. Jesus falou assim, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, ou que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Aleluia. Jesus estava pregando para os seus discípulos. Muitos se escandalizaram. Muitos viram Jesus curando os cegos, expulsando os demônios, ressuscitando mortos. Mas quando Jesus lhes ensina para que eles pudessem se alimentar dele, eles não compreendem. E dizem de que é duro o discurso, não dá para conciliar isso, não dá para receber isso, então vamos nos retirar. Eles se retiram, a maioria, a multidão se retira, fica Jesus e os seus 12 discípulos, apóstolos. Jesus olha para os 12 e diz, vocês querem retirar-se também? Como Pedro havia compreendido a palavra de Deus que Jesus estava falando, Pedro respondeu assim, Simão Pedro disse o seguinte, Senhor, para quem iremos? Eu quero refletir com você, amado, de que não há outro para quem você possa ir. É verdade. Amém? Amém. Não há outro para quem você possa ir, para você ter vida, para você ter vitória. Pedro disse, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia, Jesus. Você quer a vida eterna? Quer a vida eterna? Então nós vamos encontrar onde a vida eterna? Onde é que está a vida eterna? Nas palavras de Jesus. É naquilo que Jesus fala que está a vida eterna. Quando, no capítulo 12, por volta do versículo 46 do Evangelho de Mateus, pouquinho antes, chega alguém procurando Jesus lá fora. Sua mãe, seus irmãos. Alguém entra onde Jesus estava pregando e disse, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, ou querem falar. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os seus discípulos que o ouviam atentamente, acredito que até mesmo da forma que nosso irmão da mídia aqui está, sentado no chão, porque hoje a gente tem um problema, a gente entende hoje que nós precisamos muitíssimo de conforto. Se eu chego numa igreja onde não tem poltrona, então eu não congrego ali, porque eu quero conforto. Mas quando você está apaixonado, amando a palavra de Deus, você não vai pelo conforto, você vai pelo valor que a palavra de Deus tem para a tua vida. E aqueles discípulos estavam sentados em volta de Jesus, o ouvindo assim, olha, atentamente. Jesus disse, está aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estende os laços familiares para todos aqueles que creem nele e que amam a sua palavra e que vivem a sua palavra. Amém, queridos? Amém. Então, quer ser bem sucedido? Quer ter vitória? Quer fazer parte da família de Deus? Então ame a palavra de Deus e guarde no seu coração dia após dia. O Senhor será contigo sempre. Amém?
Amém. O salmista ainda disse no Salmo de número 119, versículo número 11, ou melhor, versículo 6, vamos pegar o versículo 6 primeiro. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem orientação para todas as idades, para todas as formas de vida. Aqui dentro nós encontramos. E o jovem purifica a sua vida observando segundo a palavra de Deus. E aí nós temos outros exemplos na Bíblia que poderíamos citar de jovens que realmente tiveram o seu caminho purificado porque observaram a palavra de Deus. Quando chegamos ao versículo 11, o salmista, o cidadão que está escrevendo o Salmo 119, ele escreve o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Que maravilha, né? Nós temos guardado a palavra. Quando o salmista escreve lá por volta do versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer andar na luz? Nós queremos andar na luz, então nós precisamos começar a viver os ensinamentos de Deus para a nossa vida. E para concluir, nós pegamos Apocalipse, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Não podemos esquecer também do momento em que um cidadão por nome Cornélio, homem que buscava muito a presença de Deus, homem que orava bastante, homem que jejuava, que dava esmolas, ele teve uma visão. Um certo dia à tarde apareceu um anjo para ele, chega para ele e diz: Simão, ou melhor, Cornélio, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque ele te dirá palavras através das quais vai salvar você e a sua família. Que palavras que Pedro ia dizer para Cornélio? Aquelas palavras que Pedro disse: tu tens as palavras de vida eterna. A palavra que Pedro ouviu de Jesus e guardou na mente, guardou no coração, foi a palavra que ele chegou e transmitiu para Cornélio. Palavra que é poderosa para salvar o homem. Que palavra é que é poderosa para salvar o homem? A revelação de que Jesus Cristo perdoa os pecados de quem acredita nele e o aceita como Salvador e Senhor pessoal da sua vida. Aqueles que creem em Jesus recebem perdão de pecados. Foi o que Pedro falou para Cornélio. Cornélio realmente recebeu o perdão de pecados. Aleluia. Chegando ao final da Bíblia, nós chegamos a Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm medo, pavor, mas não é de assustar, de assombrar ninguém. A palavra de Deus vem sempre para te edificar e para te dar vida. Então começa a olhar para ela, busque, se você for ler o Apocalipse, busque as promessas de Deus para aqueles que estiverem com Cristo. Olha que promessas maravilhosas que tem aqui. Aleluia. Versículo 3: bem-aventurados, ditosos, felizes, bem-aventurados aqueles que leem. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Então quem lê a Bíblia é bem-aventurado, amados. Mas não é somente ler, tem outra coisa que a gente pode fazer também. Bem-aventurado aqueles que ouvir a palavra de Deus. Mas quando lemos e ouvimos, fica faltando somente um requisito que é de fundamental importância, que quando você lê e quando você ouve, não pode faltar isso, porque se faltar, a sua leitura e o seu momento em que você estava ouvindo vai se tornar nulo, em vão. Então é preciso que haja, em conexão com a leitura, a outra parte que é citada no texto.
Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam. É preciso nós guardar a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus como tesouro, então vamos guardar. O que temos ouvido de Deus, temos guardado? Ou temos apenas achado bonito? A palavra de Deus não é para ser apreciada de forma externa, não. Como assim de forma externa, pastor? Nós ouvimos uma mensagem, nos emocionamos, achamos bonito. Nossa, eu até me emocionei, chorei. Mas não permiti que aquela palavra mudasse a minha vida, então ficou externo. É preciso receber como a palavra de Deus é, na verdade, poderosa para transformar a sua vida. E quando nós guardamos a palavra de Deus, guardamos as coisas que nela está escrita, o Senhor disse que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles discípulos que lá no capítulo 5 de Mateus, e no versículo de número 1, está escrito de que Jesus vendo a multidão, ele sobe o monte, assenta-se lá no monte, os seus discípulos chegam junto, e no versículo 2 diz que ele, abrindo a boca, começa a ensiná-los. Começa a ensinar os seus discípulos. Começa a dizer para eles que eles deviam ser pobres de espírito, quer dizer, se reconhecer dependente da graça de Deus para a salvação, reconhecer que sem Deus não é nada na vida, que precisa de Deus para tudo, consequentemente vai lhe ser sujeito e submisso. Vai dizer que é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os mansos vão herdar a terra, os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos, os misericordiosos vão alcançar a misericórdia. E são essas coisas que Jesus vem ensinando que é preciso nós suportar as perseguições, as afrontas por amor de Jesus, porque essas pessoas vão herdar a terra prometida de Deus, lugar de repouso eterno. Jesus ensina de que os discípulos são luz do mundo, são sal da terra, porque o próprio Jesus aparece como luz. Então, se nós estamos recebendo de Jesus, consequentemente vamos ser luz também por causa de Jesus, não porque nós somos luz por nós mesmos, mas os ensinamentos dele faz reluzir, brilhar a nossa vida. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus vem para nos mostrar o caminho, para que nós, trilhando por esse caminho, nós possamos repousar eternamente na presença de Deus. Quer ser salvo, quer vida eterna? Leia a Bíblia, ouça a Bíblia e guarde o que ela ensinou, que você não errará o caminho. Você vai dar de cara com o caminho que é Jesus, e Ele vai estar dizendo para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Então não deixe que a situação do momento furte a nossa fé. Vamos olhar para as promessas de Deus, que são maravilhosas para com a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe o trabalho dos amados por inteiro, em nome de Jesus. Amém?